E aí, pessoal, vamos mergulhar direto nessa análise dinâmica sobre como construir uma carteira de investimentos altamente estratégica e blindada, pensando lá em 2026. A ideia aqui não é ficar fazendo apostinhas aleatórias, sabe? É pegar 6 recomendações de ações bem específicas, filtradas por quem entende do mercado e desenhar um plano à prova de balas. Quando a gente projeta os investimentos para os próximos anos, a diferença entre o sucesso e a estagnação financeira está todinha na preparação antecipada e na clareza dos objetivos. Para organizar as ideias, a gente vai dividir essa construção em 4 passos rápidos. Primeiro, a estratégia da carteira ideal. Depois, as fundações sólidas e os dividendos. Em seguida, as teses de crescimento e, por fim, as vacas leiteiras e a defesa. Então, começando logo pelo primeiro passo, a estratégia por trás da construção de uma carteira ideal. O ponto crucial aqui é entender que nenhuma ação entra no portfólio por impulso. Imagina que é igualzinho a escalar um time de futebol de elite. A gente não pode colocar só atacante em campo, né? Precisamos de uma defesa sólida, de um meio-campo que distribua o jogo e de táticas diferentes. Quando a gente combina modelos de negócio distintos, desde aqueles bancos que têm um lucro mega previsível, até petroleiras em fase de expansão acelerada, cria-se um motor de construção de patrimônio que aguenta qualquer clima econômico. Essa trinca de estabilidade, crescimento e defesa é o que garante que, não importa a bagunça que esteja a macroeconomia, o nosso ecossistema de investimentos continua rodando e gerando valor sem parar. E isso nos leva ao segundo passo da nossa estratégia: as fundações sólidas e a força dos dividendos. Para representar essa base muito bem feita, nada melhor que o Itaú. E o que chama muito a atenção na estratégia deles é exatamente como dividem os lucros. O banco tem um payout, que é aquela taxa de distribuição de dividendos cravado na casa dos 50%. Só isso já projeta um retorno super interessante para os acionistas, beirando aí os 8% a 9% para 2026 e 2027. Mas olha, a verdadeira mágica do negócio acontece mesmo na outra metade. Os outros 50% do lucro bilionário ficam retidos e são reinvestidos direto na própria operação. E é exatamente isso que garante um crescimento contínuo, aquele famoso e poderoso efeito bola de neve. Acontece que muita gente ainda tem aquela falsa sensação de que a renda fixa é o único porto seguro que existe no mercado. Só que a realidade do crescimento composto é bem diferente. Enquanto os juros da renda fixa são meio que uma rua de mão única, sem muito potencial de surpresa positiva, ter ações de um bancão como Itaú significa embolsar os dividendos e, ao mesmo tempo, surfar toda a valorização da empresa, que não para de crescer porque está sempre se retroalimentando. É literalmente colocar o dinheiro para trabalhar de forma muito ativa nos bastidores. E essa busca por paz de espírito traz uma regra de ouro para quem investe pensando longe. A gente quer comprar um ativo para não ter dor de cabeça, não ter história triste para contar e simplesmente dormir tranquilo. Afinal de contas, investir também é sobre qualidade de vida. É sobre ter aquela parte do patrimônio que roda no piloto automático, pingando dinheiro na conta todo mês de forma muito silenciosa, sem causar nenhum tipo de drama trimestral ou sobressalto a cada nova manchete de jornal. Olhando para o setor elétrico, a Taesa é o exemplo perfeito para ilustrar essa tranquilidade. Como ela atua na transmissão de energia elétrica, o negócio dela é extremamente previsível e defensivo. Claro, ela já foi a grande estrela do mercado uns anos atrás por conta daqueles dividendos gigantes atrelados a contratos indexados à inflação, medidos pelo IGPM. Mas ela não deixou de ser uma âncora sensacional. O papel dela continua sendo exatamente o mesmo: entregar total previsibilidade e pagamentos recorrentes para sustentar a carteira no longo prazo. Bom, com uma fundação bem sólida, vamos para o terceiro ponto: as teses de crescimento e os motores de expansão do nosso portfólio. Aqui a Equatorial Energia personifica maravilhosamente bem o que é um crescimento agressivo, usando um ciclo de valorização que é muito claro. E a Equatorial prova que o setor de utilidades públicas não precisa ser aquela coisa monótona e devagar, não. A cartilha deles é rigorosa. Eles compram operações de distribuição que estão mal geridas, dão um choque de gestão brutal para arrumar a casa e, com essa eficiência toda, conseguem destravar um valor absurdo para os acionistas. O grande detalhe da Equatorial não é focar no dividendo que cai hoje na conta, mas sim na inteligência de como eles alocam o capital. Eles costumam assumir aqueles projetos de recuperação mais arriscados, o famoso turnaround, e recentemente até diversificaram bastante a operação, garantindo 15% de participação na Sabesp, entrando de cabeça no setor de saneamento. A lógica da empresa é super transparente: fazer investimentos pesados em melhoria operacional agora, construindo um império gigante que vai de fato jorrar muito dividendo lá na frente. Agora, mudando um pouco de setor, outro exemplo incrível de crescimento acelerado é a Prio, uma petroleira independente. A visão da diretoria é literalmente dobrar de tamanho.
Através de 3 iniciativas super focadas na operação, a meta deles é saltar dos atuais 100 mil barris para impressionantes 200 mil barris de petróleo produzidos por dia já até o fim deste ano. É um aumento de volume vertiginoso que vai se traduzir numa explosão direta de receita e de lucro. E quando a gente acompanha o planejamento financeiro da PRIO, o alinhamento com a nossa estratégia para 2026 fica ainda mais nítido. Hoje em dia, a PRIO paga 0 dividendos. Nada. Por quê? Porque reinvestir cada centavo na própria expansão dá um retorno infinitamente maior agora. Mas o mapa da mina mostra que, quando essa produção dobrar e a necessidade de injetar dinheiro pesado na operação cair, ali na janela de 2026 para 2027, eles devem lançar oficialmente uma política de dividendos. Ou seja, essa empresa vai virar a chave de um motor de expansão agressiva para uma verdadeira máquina distribuidora de dinheiro. É claro que, falou em investir em petróleo, a gente logo pensa nos riscos macroeconômicos. E o maior deles costuma ser o fantasma da Venezuela voltando com força para o mercado global, o que poderia derrubar o preço do barril. Mas, colocando os números lado a lado de forma bem fria, a realidade é que o Brasil está produzindo quase 4 milhões de barris por dia, enquanto a Venezuela mal chega a 1 milhão. O nosso país está muito, mas muito à frente na curva de eficiência e escala de produção. E essa diferença brutal tem um motivo. Não adianta absolutamente nada ter a reserva de petróleo se você não consegue tirar ela do fundo da terra. Anos e anos de instabilidade política na Venezuela deixaram a infraestrutura de extração totalmente sucateada. Não dá para simplesmente ligar um interruptor e voltar a exportar da noite para o dia. A própria gigante Shell já apontou que não é viável operacionalmente entrar lá agora. As estimativas mais realistas mostram que qualquer recuperação substancial vai levar pelo menos de 3 a 4 anos de rios de dinheiro investidos. E essa barreira de tempo acaba blindando e protegendo a tese de crescimento rápido da PRIO para os próximos anos. Para fechar nossa parte de expansão, a gente traz a TIM, que tem uma tese híbrida simplesmente fantástica. Ela opera no setor de telecomunicações do Brasil, que na prática funciona quase como um oligopólio super regulado. Isso já dá uma baita base de segurança, com pagamentos de dividendos rodando ali na casa dos 6 a 7%. Só que, diferente das concorrentes que já estão meio que saturadas e sem espaço para crescer, a TIM ainda tem avenidas gigantescas para expandir a operação, tanto na telefonia móvel quanto na internet por fibra ótica. De verdade, capturar o melhor dos dois mundos num ativo só. E, finalmente, vamos para o quarto e último passo do planejamento: as vacas leiteiras e a nossa linha de defesa. Se a ideia é ter um ativo de defesa absoluto na carteira, a BB Seguridade chega com uma credencial que é quase lendária. A empresa tem um histórico absurdo de nunca ter registrado um único trimestre de prejuízo financeiro. É a essência pura do que a gente chama de proteção, entregando uma rentabilidade tão contínua e forte que funciona como um verdadeiro seguro para a nossa própria carteira de investimentos. O engraçado é que muita gente entende a dinâmica das seguradoras totalmente errado. A crítica mais comum é o pessoal dizer que se a nossa taxa básica de juros, a Selic, cair, o caixa da seguradora vai render menos e a empresa vai afundar. Só que a realidade do mercado é super contra-intuitiva, porque quando os juros caem, o dinheiro fica mais barato nos bancos. E o que acontece? O agronegócio investe mais, o pessoal compra mais carro financiado, a roda da economia gira. E com a economia muito mais aquecida, alguns meses depois, a demanda por novas apólices de seguro invariavelmente dispara. Então, a grande sacada para entender por que isso é uma defesa tão boa é que a equação no fim do dia se equilibra. Tudo aquilo que a BB Seguridade por acaso perde no rendimento passivo, por ter o caixa estático rendendo menos juros, ela acaba compensando ou até ultrapassando com facilidade pelo aumento enorme na receita operacional com a venda de novos contratos de seguros. A máquina não para de jeito nenhum, ela só muda a engrenagem principal de tração, mantendo o lucro lá em cima. Durante toda essa nossa explicação de hoje, deu para notar a diferença colossal entre tentar adivinhar a próxima ação do momento e o trabalho sério de desenhar uma estratégia onde cada papel tem a sua função bem definida, né? E para fechar o nosso raciocínio com chave de ouro, fica aqui uma provocação importante. Olhando para essa estrutura toda de fundação, crescimento e defesa operando em total sincronia, será que a sua visão atual de mercado está realmente equipada não só para sobreviver, mas para voar alto quando 2026 chegar? Fica aí a reflexão, porque no fim do dia é esse nível de clareza que separa a pura especulação da verdadeira e consistente construção de patrimônio.